A protagonista, fechada na sua prisão, partiu o prato que lhe foi trazido pela criada e, em voz alta e infantil, declarou que não queria comê-lo e que gostaria de comer outra coisa, porque tinha acabado de quase mutilar uma criada enquanto partia a louça. Mas ela apenas disse, com má vontade, que não o comia e pediu outra coisa, como doces. E depois começou a gritar com as raparigas e a exigir mais comida. E as raparigas taparam os ouvidos para tentar abafar os seus gritos. Mas, no momento seguinte, a protagonista aproximou-se delas. E então, a rapariga assustada começou a gritar que a protagonista estava a tentar mordê-la e tentou o seu melhor para se afastar dela. Mas a protagonista não parecia importar-se de todo. Continuava a gritar que queria outra refeição e parece que não ia desistir de todo. E então, uma empregada insanamente descontente que estava a assistir a este filme de lado não aguentou tanta gritaria e simplesmente concordou com os termos da personagem principal. Depois, atirou o seu pedaço de pão para o chão. Mas a protagonista não pareceu nada ofendida e, olhando alegremente para o pão, baixou-se para o apanhar. E depois repetiu vezes sem conta que adorava o pão, porque era muito saboroso. E depois começou a comê-lo, segurando-o com as suas mãos magras e esfomeadas. E as outras raparigas ficaram a olhar para ele com desprezo, sem forças para continuar a estar aqui. Não só tinha um aspecto horrível, como também cheirava mal, e outra empregada, entusiasmada, aproximou-se dela e começou a levá-la para fora. E sugeriu-lhe que fosse dar um passeio ao ar livre para se sentir melhor. Mas ela não parava de perguntar quanto tempo tinham para cortejar a personagem principal. Além disso, nem sequer podiam tirar-lhe a vida por causa da maldição, por isso só tinham de a torturar. No final, assim que a porta se fechou, a protagonista sentou-se cansada na sua cama e começou a pensar no facto de estar loucamente cansada de tudo. Depois, começou a lembrar-se que estava no Sacro Império de Trump e que era um estado em que, periodicamente, nasciam pessoas que eram escolhidas pelos deuses e as pessoas escolhidas pelos deuses são aquelas que foram enviadas pelo Todo-Poderoso para provar a promessa que foi feita ao primeiro imperador pela sua profunda retidão. E essas pessoas nasceram com o padrão de Deus localizado algures nos seus corpos. E assim que esse padrão apareceu, a pessoa foi imediatamente enviada para o templo. E então no templo eles rezam pela paz no império e oferecem um sacrifício. E em troca, eles recebem uma garantia de riqueza e honra. E o próprio Deus fica satisfeito com o sacrifício de seu homem escolhido. E por causa disso, nenhum país se atreveu a invejar o poderoso Sacro Império. Foi o mesmo há 20 anos. Mas a dada altura, as chuvas deixaram de cair. E, eventualmente, todos os rios e lagos secaram. E as quebras de colheitas continuaram. E muitas espécies de animais e plantas desapareceram, e as doenças infecciosas graçaram. E o outrora abundante e belo império foi num instante mergulhado no caos. E então, o nômada que espalhou a desgraça foi reconhecido como o culpado, porque ela tinha ousado passar a noite com o imperador. E ela tinha pensamentos ainda mais sujos e gananciosos. Por isso, era necessário encontrar a fonte da desgraça e livrarmos-nos dela. E como resultado, após as palavras do arcebispo, o povo do império ficou muito zangado. Como era de esperar, o imperador culpou a rapariga nômada por tudo, pelo que ordenou que se procurasse essa rapariga e a executasse. E assim, uma noite, à luz de uma lua brilhante, uma mulher nômada fugiu sem memória e embalou a criança contra o seu corpo enfraquecido. E continuou a fugir durante toda a noite. Acabaram por conseguir apanhá-la. E no final, ela estava à espera de ser executada, e as pessoas só gritavam com raiva que deviam ter matado também o seu filho de sangue misto. Foi depois disto que a nômada proferiu a sua maldição, e disse que tinha amaldiçoado todo o império, e que esta maldição iria assombrar estas pessoas mesmo depois da sua morte, e que, caso o sangue do seu filho inocente fosse derramado nesta terra, então o sagrado império será destruído, e haverá seca e doença contínuas, e todos aqui morrerão de certeza. Ela foi então executada. E no final, como resultado da maldição desesperada da mãe, ela conseguiu salvar a sua filha. E o pai da rapariga, o imperador, fechou a sua filha num sótão úmido, seguindo as instruções do templo. E um cadeado foi pendurado para selar o sangue amaldiçoado. Mas, mesmo depois disso, a seca continuava, e o homem escolhido pelos deuses não aparecia.
E então, tornou-se óbvio para todos que o Império Trump nunca mais seria rico. Naquele momento, a rapariga que olhava para o seu pão pensou que era improvável que conseguisse comer mais do que aquilo, mas perguntou-se qual seria a idade do pão. Mas, no momento seguinte, tocou na sua marca e chamou Aqua. E nesse momento, tudo brilhou à sua volta, e virando-se para ela, a luz perguntou-lhe por que é que a senhora o tinha chamado. E ela, calmamente, olhou para ele e disse-lhe que precisava de umedecer um pouco a garganta e que queria saber se Aqua a podia ajudar. E depois a luz brilhou um pouco mais e informou-o que, se era essa a ordem da protagonista, ele iria certamente criar tanta água quanto a senhora quisesse. E depois, olhando para esta luz, a rapariga disse que tinha conseguido muitas coisas graças a Aqua. Mas no momento seguinte, aproximando-se das mãos da rapariga, Aqua começou a criar água, e a protagonista pensou que cada vez que o fazia, achava que era fantástico. Sorriu com gratidão e agradeceu a ajuda de Aqua, e começou a pensar em como a seca do Império se tinha agravado, e em breve estas pessoas estariam dispostas a ir a qualquer lado para encontrar uma fonte de água. Este é o tipo de situação em que o protagonista pode ser o melhor sacrifício. E durante todo este tempo, ela tem estado cuidadosamente a fingir-se de louca. Por isso, é provável que estas pessoas pensem que ela pode ser usada e não ser um problema. Mas não foi isso que aconteceu. Mas no momento seguinte, quando a rapariga bebeu a água, pensou que agora se sentia um pouco mais viva, o que a agradou imenso. E mentalmente, desejou que o Império sofresse um pouco mais de seca, pois esta seca seria uma oportunidade preciosa para ela. Por isso, à noite, a protagonista caiu num sonho, e no seu sonho, viu todos os acontecimentos que se passaram com a sua mãe. E ficou no meio da multidão que aplaudia a morte da sua mãe e gritava palavras de ordem para que a bruxa fosse finalmente executada. Depois, a mulher aproveitou o seu último momento para se virar para a filha e dizer que esta era uma criança muito bonita, mas infeliz, mas que a amava muito. Então a sua vida foi cortada, e a protagonista olhou horrorizada para a sua cabeça cortada, e não teve forças para suportar uma visão tão horrível. Nesse momento, Ossiri acordou do seu pesadelo e encostou as costas à parede, tentando recuperar os sentidos, e afirmou que tinha este sonho sempre que começava a esquecer-se dele, mesmo que fosse só um bocadinho. E doía-lhe perceber que, para proteger o filho, a mãe tinha, sem dúvida, tomado sobre si todos os seus pecados, e que tinha passado o seu último momento de desespero perante os aplausos de todo o Império. E pensando nisso, Ossiri apercebeu-se que, apesar de ter assistido a esta cena inúmeras vezes, ela parecia cada vez mais triste. Na mesma altura, as pessoas juntaram-se em frente ao imperador, pedindo-lhe desesperadamente que tomasse alguma decisão, porque há 3 anos que o Império não via uma gota de chuva sequer, e a população já tinha diminuído 1/4. Por isso, precisavam de deitar a mão a uma fonte de água por todos os meios necessários. Mas ele só esfregava a cabeça que latejava, infeliz, pensando que, aparentemente, a oração que tinham lido da última vez no templo tinha sido inútil, e não sabia o que fazer. Mas, nesse momento, foi abordado por um homem que lhe perguntou se o imperador não estaria disposto a enviar a princesa para outro reino, para que pudessem fazer um tratado e importar água de lá durante um período de tempo suficientemente longo. Mas o imperador apenas disse com relutância que uma coisa dessas iria ferir o seu orgulho. Depois, olhou em volta para todos os presentes e perguntou descontente: será que ele, o imperador deste país, tem de baixar a cabeça a um reino qualquer? Mas o silêncio foi quebrado por um outro homem, que disse que o arcebispo também era a favor da proposta. E, além disso, assim que conseguissem estabelecer o abastecimento de água, aumentariam o seu poder militar e facilmente restaurariam o estatuto do império. E depois, pensando nas palavras do homem, o imperador pensou que, se o próprio arcebispo não se opusesse a tal ideia, haveria problemas. E se ele se curvasse apenas uma vez e conseguisse obter água a um preço barato durante muito tempo, seria uma oportunidade de se livrar da dor de cabeça durante muito tempo. Por isso, se conseguissem resolver este assunto, as coisas poderiam estar a seu favor, porque até agora só tinham deixado a princesa viver por causa da maldição dos nômadas, e não podiam abandoná-la porque tinham medo que esta rapariga pudesse morrer algures no seu território.
Mas depois, o imperador disse que a inteligência da princesa deles era do nível de uma criança pequena. E ele não percebeu por que é que eles enviariam uma princesa tão perturbada. Mas, nesse momento, o homem fez-lhe uma vênia e declarou que iriam treinar a princesa para que ela falasse o menos possível. Mas a princesa seguiu a aparência da mãe e ficou bem. Por isso, se ela for treinada para os assuntos íntimos, pode ser adequada como concubina. E nesse momento, ao ouvir tais palavras, o imperador só pensava que gostaria loucamente de voltar 20 anos atrás, ao tempo em que abraçou aquela desprezível mulher nômada que os tinha amaldiçoado. Mas depois de se recompor, olhou em volta para os presentes e disse que, nesse caso, tinham de fazer um acordo com o reino e treinar a princesa para que ela fosse o mais útil possível. De seguida, exigiu que se acelerasse a busca do homem escolhido pelos deuses. Exigiu também que todos contactassem o templo e ordenou que as orações não fossem interrompidas, e também que aumentassem o imposto, pois era necessário fazer a colheita e dar o melhor como sacrifício. No final, mais ou menos à mesma hora, a torre onde a protagonista estava presa estava a ser visitada por criadas, e quando a protagonista ouviu este som, pensou que ainda não era a altura de elas chegarem. Mas, nos momentos seguintes, elas abriram a porta com determinação e dirigiram-se diretamente para a protagonista, e à medida que se aproximavam, começaram a agarrá-la pelos braços para a tirar dali. Mas ela só olhava para eles com entusiasmo, sem perceber se tratava de um novo tipo de abuso, por isso exigiu ser libertada o mais depressa possível. Mas, no momento seguinte, foi esbofeteada na cara por uma das criadas, que depois olhou para a rapariga com desprezo e exigiu que ela a seguisse obedientemente, se não quisesse ser espancada com mais severidade. As criadas usaram 2 pessoas para a levar para fora do quarto e seguraram-na com as 2 mãos, enquanto Osíria continuava a gritar que estava a sofrer e que não queria ir para ali. Mas, nesse momento, a criada-chefe seguiu-as e disse às outras raparigas que deviam ter tido um pouco de paciência, porque não teriam muito tempo para olhar para aqueles marginais. Porque ia chover em breve. Mas quando a protagonista ouve falar disso, só fica infeliz por pensar que elas não merecem chuva. Afinal, só podem ter esgotos a cair-lhes em cima. Mas nada mais do que isso. Mas, nesse momento, uma outra criada pergunta-lhe se a princesa não se importava de saber o que se passava. Mas a criada-chefe apenas informa, a contragosto, que podem dizer o que quiserem, porque Osíria não percebe nada de qualquer maneira. E então a protagonista, loucamente descontente, pensa que todos à sua volta são mesmo idiotas, porque ela sabia e percebia tudo perfeitamente. No final, quando a protagonista foi levada para fora da torre, pôde finalmente olhar para o céu e, olhando para ele, afirmou que era a primeira vez que via algo assim, e que este céu era diferente da ilusão que Aqua conseguia criar, mas continuava a não perceber para onde conduzia o caminho que estava a seguir. Depois, pensou que o facto de ter saído do sótão significava apenas que o seu pai, o imperador, tinha encontrado uma forma de a expulsar. Mas, no momento seguinte, a criada virou-se para ela e disse-lhe que era para aquele quarto que tinha de ir. E Osíria pensou que talvez tivesse finalmente a oportunidade de se vingar de tudo o que tinha vivido com a mãe. Mas, no final, quando a porta se abriu, viu que tinha uma banheira à sua frente, e olhando em volta, Osíria não percebeu o que lhe queriam fazer, se é que decidiam lavá-la. Mas, no momento seguinte, foi agarrada pela roupa, que começou imediatamente a escorregar-lhe do corpo, e a rapariga assustada tentou segurá-la. Mas, no momento seguinte, um balde de água foi-lhe de repente despejado em cima, e depois agarraram-na pelo braço e levaram-na para a casa de banho e começaram a despi-la. E Osíria só pensava no facto de estar a sofrer muito e queria que aquelas pessoas se afastassem dela o mais depressa possível. Depois de já estar na casa de banho, enquanto se lavava, a rapariga pensou que a água lhe entrava no nariz e na boca e tentou tossir em pânico, mas a empregada que a segurava disse, com desagrado, que a protagonista estava muito suja. Depois, agarrando-lhe no braço, reparei que Osíria exalava um odor insanável, bem como água suja à sua volta. E depois, olhando para as outras criadas, perguntei-me se Osíria não seria um ser humano. Mas, nesse momento, a protagonista estava loucamente zangada, porque a culpa era daquelas criadas, que, quando muito, uma vez por ano, lhe deitavam um balde de água fria e lhe limpavam o corpo com panos para a lavar, e não dela,
que não tinha mantido a higiene enquanto esteve presa para o resto da vida. Mas no final, pouco tempo depois, a personagem principal foi vestida com uma roupa adequada e levada para a sala, onde Irina olhou para ela e disse que agora a personagem principal era pelo menos um pouco agradável de se ver. E não era tão repugnante estar por perto. Depois, com um sorriso, apresentou-se e disse que, a partir de hoje, seria ela a responsável pela educação de Osiria. Ela perguntava-se chocada o que é que lhe iam ensinar. Mas no momento em que ia perguntar alguma coisa, foi imediatamente esbofeteada na cara, após o que uma Irina loucamente descontente gritou que, aparentemente, Osiria tinha vivido muito bem na sua masmorra antes. Se ela estava tão chocada com uma bofetada agora. Depois de olhar para ela com desdém, disse que, a partir de agora, a rapariga não podia fazer tais sons, porque Sua Majestade o Imperador tinha ordenado pessoalmente o treino da protagonista. E se ela não fizesse o que Irina dizia, Osiria seria definitivamente castigada. Mas, no momento seguinte, quando tentou dizer alguma coisa, levou outra bofetada na cara e a mulher gritou-lhe com má vontade, ordenando-lhe que falasse normalmente. Tudo isto foi observado pelas outras criadas, que não conseguiram conter o riso ao verem este quadro. E a protagonista apenas fez, cansada, o que a mulher queria. Mas, no momento seguinte, ela olhou para as outras criadas e ordenou-lhes que pegassem na protagonista pelos braços e a levassem para a cama. Mas tudo o que Osiria conseguia pensar era que ia morrer com a dor da forma rude como a estavam a tratar. Mas no momento seguinte, ao aproximar-se dela, Irina disse que, a partir de agora, a protagonista tinha de memorizar perfeitamente tudo o que Irina lhe dissesse e não perder nada, porque era com esse conhecimento que uma rapariga tão inútil e suja como Osiria se tornaria um pouco mais valiosa. Por isso, ela devia estar grata. Depois, informou-a de que quando Osiria fosse para onde era suposto estar, ela teria de obedecer. Depois, afirmou que apesar de Osiria ser incrivelmente estúpida, mas ela iria ensinar-lhe pelo menos o básico. E depois agarrou na perna dela e começou a abri-las. Mas, nesse momento, a protagonista chocada não aguentou e empurrou-a. E não suportando tal comportamento, Irina bateu na rapariga, fazendo com que o seu nariz sangrasse imediatamente. Mas a mulher descontente não declarou que o treino da rapariga iria durar até que a protagonista começasse a seguir todas as suas instruções na perfeição. E informou-a de que, se Osiria a entendesse, ela deveria voltar a deitar-se no seu lugar. E então a protagonista só pensou que, quando chegasse o momento da sua vingança, Irina seria a primeira a ser morta. Depois, apenas concordou com as suas condições. Por fim, a noite caiu. E então, deitada na cama, a protagonista refletiu sobre o facto de ter agora um quarto espaçoso com uma janela enorme, boa comida fresca, roupas novas. Portanto, era como ser tratada como gado antes de ser vendida. A protagonista refletiu sobre o facto de agora ter um quarto espaçoso com uma janela enorme, comida fresca e boa, roupas novas. Mas achei que era pouco provável que fosse. O imperador tinha muito orgulho. E por muito preguiçoso que fosse para lidar com alguém como ela, o imperador não se conseguia livrar de uma princesa assim. O mais provável é que ela tenha sido vendida no país para onde ia. Mas lembro-me da cara da Irina. Osiria disse que ela tinha sobrevivido 20 anos num sótão apertado. Por isso, comparado com a sua agonia, seria mais fácil de suportar. Mas, de qualquer forma, era uma necessidade. Mas no momento seguinte, levantando a mão, a protagonista chamou Aqua. E então, ela imediatamente emergiu de sua marca na mão, brilhando com uma luz brilhante, e perguntou por que razão Osiria a chamou. Mas ela apenas olhou para o espírito com admiração, e notou que a luz que envolvia Aqua era ainda mais brilhante. Mas o espírito explicou calmamente que era um pouco mais fácil usar o poder aqui, uma vez que a interferência de antes tinha desaparecido. E então, pensando nisso, Osiria lembrou-se que quando Aqua apareceu pela primeira vez no sótão, estranhos padrões apareceram ao seu redor. E talvez as pessoas que a mantiveram naquele lugar também estivessem tentando conter o poder de Aqua. Depois, recordando o seu primeiro encontro, Osiria disse que Aqua era um espírito da água que a acompanhava desde a sua infância. E foi Aqua quem disse que um espírito como Aqua tinha nascido para satisfazer os desejos e proteger o escolhido de Deus. Mas a protagonista assegurou calmamente ao espírito que estava tudo bem.
mas pediu a Aqua que lhe contasse um pouco do que tinha acontecido. E então começou a lembrar-se que tinha sido Aqua a contar-lhe muitas coisas. Foi com o espírito da água que ela ficou a saber sobre este país, sobre a sua situação e sobre a sua mãe, que tinha tido uma morte terrível. E também Aqua lhe tinha falado de vingança, e foi a partir daí que Osíria percebeu qual era o seu objetivo. Mas, nesse momento, o espírito da água explicou que Osíria ia ser enviada para outro reino como concubina, e que, em troca, planeavam negociar a importação de água e alimentos baratos. E pensando bem, a protagonista percebeu que afinal estava a ser vendida, embora continuasse surpreendida. Depois, pediu a Aqua que lhe falasse um pouco sobre o reino. E depois ativou o portal, e disse que a vista para onde a protagonista estava a olhar era a capital do Reino da Água. E nesse momento, Osíria olhou em volta, para o lugar, para as crianças que brincavam e para as pessoas alegres, e apercebeu-se de que, embora este reino parecesse um bom lugar visto de fora, as pessoas de lá eram tão nojentas como as de cá. Tinham concordado em tomá-la como escrava. Mas depois de Aqua ter sugerido que amanhã a terrível criada voltaria, ela poderia matá-la. Osíria explicou calmamente a Aqua que ainda não podia fazer isso. Afinal, o mais importante era cumprir a sua vingança. E depois, pensando nas palavras da personagem principal, Aqua afirmou que ela tinha razão e que precisavam mesmo de esperar um pouco para tomar a decisão mais informada possível, e que tinham de esperar pelo momento em que o Império largasse a mão de Deus por si próprio. No final, após algum tempo, o protagonista estava a cavalgar no meio de um céu sem limites, bem como de muitas montanhas, e havia uma vista realmente bonita. No entanto, agora a protagonista não lhe prestava absolutamente atenção, porque nunca pensou que a sua deslocação durasse um mês inteiro, e sentia-se muito mal. Tinha estado muito doente na carruagem, mas achava que a doença numa carruagem era melhor do que a doença num navio. E, certamente, essa sensação era muitas vezes melhor do que o seu treino nojento. Porque todos os dias a protagonista lavava o corpo e vestia roupas luxuosas, e depois era sujeita a abusos torturantes. E estas pessoas sabiam mesmo como destruir um homem. Pela primeira vez, a protagonista sentiu um medo e um sentimento de vergonha enormes, e pensou que tudo o que queria era acabar com a sua existência o mais depressa possível. Mas conseguiu suportar tal provação, e que quando ela deixasse o Império sozinha, provavelmente nasceria outro escolhido, e parece que ela deu ao Império uma oportunidade de renascer com as suas próprias mãos. Então, ela refletiu sobre o facto de que isto não devia ter acontecido, e que ela estava destinada a ser recompensada pelo seu tormento. E para isso, estas pessoas tinham de se render. A rapariga, que se lembrava de todo o seu passado, estava realmente determinada a destruir o Sacro Império, que há muito se tinha esquecido da sua santidade. Mas nesse momento, enquanto a protagonista sofria de náuseas, foi abordada por Aqua, que perguntou pela sua senhora e a informou com entusiasmo que ela poderia facilmente matar toda a gente aqui, se lhe fosse ordenado. Mas Osíria só pensou em quantas vezes Aqua já lhe tinha feito uma oferta semelhante. Mas depois pensou em como teria gostado de matar todas as pessoas à sua volta, mas devia ter sido paciente. Depois disso, ela estendeu as mãos para Aqua e informou-a de que a ruptura total com o Império era apenas o começo, pois ela deveria desenvolver uma força avassaladora e fazer chover em todo o mundo. E ela certamente cobrirá os céus com os aguaceiros que estavam para vir no Império. Mas será tudo noutros países, como escárnio do Santo Império. E nesse momento, ela acabará de facto com a existência deste império com as suas próprias mãos. Mas no momento seguinte, distraída de pensar no seu plano, reparou na vista do lado de fora da janela e, olhando em volta, virou-se para a Aqua e sugeriu-lhe que olhasse também para a vista do castelo real. E então, olhando em volta, o espírito da água disse que eles chegariam em breve e que o protagonista poderia ser livre. E depois, olhando para estas vistas, Osíria disse que este sítio era lindo. Afinal, o império em que vivia parecia apenas exteriormente belo, mas era um inferno para ela. No final, depois de algum tempo, a protagonista chegou e saiu da carruagem, pensando apenas em como poderia encontrar uma maneira de não morrer agora. Afinal, sentia-se mesmo muito mal, mas, no final, acalmou-se mentalmente e percebeu que tinha de ser forte agora, pelo que continuou a caminhar pelos corredores reais. E durante todo o tempo,
Osíria pensava que era ali que o seu futuro seria decidido. Dizia-se que os reféns eram normalmente oferecidos ao rei como um presente, por isso perguntou-se se ela seria um presente para Sua Majestade. Mas, nesse momento, entrou no salão onde estava o rei, e pensou apenas que seria melhor ficar nas mãos de alguém que não teria de ver muitas vezes. Começou então a olhar para as costas das pessoas que tinham vindo com ela, e pensou que o rei devia estar mesmo à sua frente, mas não conseguia ver nada, embora tentasse ver a Sua Majestade. Mas, nesse momento, Irina beliscou-lhe o braço, ordenando-lhe que ficasse quieta, e ela só pensou de má vontade no facto de que Irina provavelmente se comportaria de forma tão repugnante até ao fim. Mas, nesse momento, o rei olhou em volta para todos os presentes e disse-lhes que tinham percorrido um longo e difícil caminho desde o império, pelo que sugeriu que começassem por se sentar. Mas os homens entusiasmados olharam à sua volta e perguntaram onde é que o rei queria que se sentassem, pois não viam cadeiras nem cadeirões em lado nenhum. Mas ele explicou calmamente que a resposta a essa pergunta era bastante óbvia, pois deviam sentar-se no sítio onde tinham acabado de estar, o que implicava que se sentassem no chão. E então os homens, insanamente descontentes, limitaram-se a dizer que aquilo era de facto muito rude e perguntaram ao rei se ele não tinha qualquer respeito pela delegação do império. Mas olhando para todos os que chegavam com um sorriso suave, mas não menos perverso, afirmou que não havia quase nada para humilhar o seu império, e informou-os de que se tratava de uma saudação usada apenas no seu país. E depois o rei, olhando para o homem enlouquecidamente desagradado, perguntou se a delegação do império não respeitava as tradições existentes no seu reino. E depois, por muito desagradado que o homem estivesse, sentou-se no chão e disse que aceitavam a proposta amigável do rei, e pediu desculpa por tamanha falta de educação. Mas a protagonista apenas olhava em volta calmamente e pensava que todos à sua volta eram apenas idiotas. Afinal, estava na altura de perceber que o império já não era tão respeitado como antes. Mas nesse momento, Osíria foi abordada pelo rei, que lhe pediu que se aproximasse, e depois olhou-a atentamente e afirmou que o estatuto do império tinha aparentemente caído muito, pois mesmo que tivessem um problema de água, era muito estranho enviar a sua princesa como concubina. A princesa, que era uma mulher muito estúpida, sorriu e disse que era impossível fazer isso, mesmo que ela fosse insanamente estúpida. E nesse momento, o protagonista tremeu de pânico e pensou que, se a situação já estava a ser revelada assim, ela precisava de se fingir um pouco mais estúpida do que ele esperava. Afinal de contas, se o rei descobrisse que a rapariga era uma completa idiota, ele próprio deixaria de se interessar por ela. Mas, nesse momento, Irina falou com o rei e, entusiasmada, informou-o de que sabiam o que preocupava o rei. Mas explicou que a princesa Osíria era mais bonita do que qualquer outra mulher do seu império. Mas, devido a um incidente, a rapariga é um pouco burra, mas continua a aprender rapidamente, e eles treinaram a rapariga para que a princesa não incomodasse o rei de forma alguma. Mas ao ouvir tudo isto, a protagonista só pensava no facto de que cada palavra de Irina era uma mentira completa. Afinal, eles não podem dizer que a princesa do império enlouqueceu porque a deixaram presa desde a infância. Mas neste momento, curvando-se perante o rei, o homem explicou que, devido às relações comerciais de longa data, Sua Majestade o Imperador disse que entregaria a sua preciosa princesa ao rei como um gesto amigável. Mas o rei apenas se perguntava com um sorriso o que é que o imperador queria dizer com um gesto tão amigável. E nesse momento, olhando para ele, a protagonista perguntava-se por que é que o rei tinha tal reação e pensava que, muito provavelmente, o rei não gostava dela, mas ela não gostava mesmo. Por isso, levantou resolutamente a cabeça e olhou para o homem, perguntando-se o que poderia fazer para ficar aqui. Mas perante o seu olhar penetrante e invulgar, que era tão difícil de suportar, baixou imediatamente a cabeça. Osíria ficou entusiasmada ao pensar no facto de que o padrão que tinha no braço não devia ser visto por outras pessoas, mas tinha a impressão de que o rei era capaz de o ver. Mas, nesse momento, vendo a sua ansiedade, o rei voltou-se para a princesa de Osíria e pediu-lhe que levantasse a cabeça e olhasse para ela. Mas a ideia de que talvez o rei não fosse um homem vulgar perturbava-a, e a protagonista não conseguia parar de pensar no facto de que estar perto deste rei lhe dava uma sensação muito estranha. E mesmo agora, parecia que todo o seu corpo estava a sofrer.
Mas, nesse momento, enquanto a princesa estava a refletir, Irina aproximou-se dela, infeliz, e informou a rapariga de que devia seguir a ordem o mais depressa possível, levantar a cabeça e fazer o que lhe tinha sido ensinado. E então a protagonista levantou lentamente a cabeça e perguntou-se o que é que Irina lhe tinha ensinado para dizer uma coisa dessas, porque tudo o que ela lhe tinha ensinado era a dizer aos homens que compreendia, e a fazer tudo o que eles lhe dissessem para fazer. Mas, por fim, levantou a cabeça e olhou para o rei, e pensou que devia ter continuado a fazer as coisas como as tinha feito no início. E então, o rei olhou à volta de Osíria com um sorriso e perguntou à delegação o que é que o império precisava. Porque antes tinham dito que só precisavam de comida e água, mas o homem frenético disse que tinham pedido a troca como sinal de amizade entre os dois países. Mas o rei apenas lhes dirigiu um olhar malicioso e disse que compreendia o que eles queriam, mas que continuava a ter dúvidas sobre a razão pela qual lhe tinham enviado esta princesa. E se o imperador tinha levado uma vida dissoluta e tinha muitos filhos, por isso entregar a sua filha não era um problema. Mas, nesse momento, os representantes da delegação, loucamente descontentes, perguntaram ao rei como é que ele podia dizer uma coisa dessas sobre o seu imperador, e estavam preocupados com o que o rei queria dizer com o seu estilo de vida devasso. Mas, nesse momento, a protagonista só pensava no facto de que essas palavras eram dirigidas a ela, e era como se o rei quisesse dizer que, sem ela, os problemas do império teriam sido resolvidos. Mas pensou que talvez estivesse a imaginar coisas. Mas não conseguia perceber o que é que o rei ia fazer com ela. Mas, nesse momento, ele disse com um sorriso que as condições lhe convinham e que deviam dizer ao seu imperador que ele aceitaria a princesa com grande gratidão. Depois disse, com o mesmo sorriso, que se o assunto já estava resolvido, deviam agora pensar na melhor forma de lidar com a princesa. Depois chamou o seu cavaleiro, e olhando para o cavaleiro que se curvava perante ele, o rei disse que, a partir de agora, seria Fedélios a cuidar da princesa Osíria, porque não havia nenhum lugar adequado no castelo para a princesa. E então todos se entusiasmaram e se perguntaram o que o rei estava a dizer. E como era possível dizer tais mentiras? E todos se aperceberam que sempre que este rei dizia alguma coisa, estava a mentir descaradamente. Era difícil de acreditar que, em todo o espaçoso castelo, não havia um único sítio onde o protagonista pudesse parar. Mas, nesse momento, o cavaleiro Fedélios curvou-se perante o rei e disse que, aparentemente, era demasiado pouco inteligente e que, por isso, não tinha compreendido o significado da ordem do rei. Mas o rei informou calmamente que era o seu presente, uma vez que Fedélios tinha recusado todas as recompensas que lhe tinham sido oferecidas anteriormente. E o protagonista pergunta-se sem jeito se essa será uma boa opção, porque, de qualquer modo, o rei não parece que a vá mandar de volta. Depois, olhando para a sua delegação, Osíria pensou que era bastante óbvio porque é que o rei deste país se comporta assim aqui e agora, porque pretende dar ao seu subordinado o presente que chegou, enlameando assim o orgulho do império. E assim quer mostrar ao império o seu lugar. Neste momento, como era de esperar, os homens entusiasmados começaram imediatamente a discutir como é que o rei se atrevia a entregar uma prenda imperial, mesmo à frente da delegação, e não sabiam o que o rei poderia pensar do seu império. Mas, depois, aperceberam-se de que tudo se devia ao facto de o império ter deixado de chover por causa de uma maldita rapariga, e agora tinham de suportar o mesmo tratamento por parte de outros países. Mas o protagonista apenas refletiu com relutância sobre o facto de, ainda não há muito tempo, estarem a atirar todas as culpas para a nômada impotente, e depois da sua morte, a filha foi acusada de todos os pecados. Mas apercebeu-se de que podiam falar disso o quanto quisessem, porque, de qualquer modo, a rapariga já sabia o fim que os esperava a todos. Mas nesse momento, distraindo-a das suas reflexões, o rei voltou-se para Fedélios e perguntou-lhe se o cavaleiro aceitaria o presente, pois era a sua demonstração de preocupação para com o seu servo. E queria que Fedélios se interessasse de novo pelas raparigas. Mas ele limitou-se a dizer-lhe calmamente que, em todo o caso, obedeceria à ordem de Sua Alteza o Rei. E, ao ouvir isto, o próprio soberano olhou para ele com um sorriso e ficou contente por Fedélios ter decidido aceitar tal presente. E, olhando em redor para todos os que chegavam, disse que achava que a princesa Osíria seria perfeita para o seu cavaleiro. Por isso,
esperava que nenhum dos recém-chegados se sentisse ofendido. E a protagonista achou cruel fazer com que o seu cavaleiro se interessasse por uma princesa louca e pensou que talvez o rei odiasse o seu cavaleiro. Mas, nesse momento, o olhar de Sua Majestade tornou-se muito mais sério e informou que, se alguém não ficasse satisfeito com a sua escolha, poderia limitar-se aos restantes presentes que o imperador tinha oferecido. E a princesa poderiam levar a princesa de volta. E neste momento, depois de ouvir isto, uma Osiria chocada só se perguntava por que é que este rei estava sempre a brincar com as pessoas, mas pensava que tal coisa não devia acontecer, pois o império também não gostaria de a levar de volta, já que a odiava e tentava com todas as suas forças livrar-se dela. Mas, ao mesmo tempo, só a podiam levar por causa do seu orgulho. Por isso, sentia-se muito entusiasmada. Mas um dos homens que tinha chegado inclinou-se para informar que a princesa Osírio lhes tinha sido oferecida como prova de amizade e que o rei podia dispor do seu presente como quisesse. O rei olhou para eles com um sorriso e agradeceu-lhes a compreensão. Disse-lhes que tinha preparado um banquete para os que chegavam e pediu a todos os membros da comitiva que se divertissem antes de partirem. E eles limitaram-se a gaguejar os seus agradecimentos ao rei e começaram a afastar-se. E nesse momento, a protagonista ficou finalmente sem a influência deles e pensou que estava loucamente feliz por ter sido abandonada, porque agora os grilhões que lhe tinham sido impostos tinham se quebrado completamente. E, ao fazê-lo, não tardaria muito para que o império perdesse finalmente o seu poder divino, pois tinham baixado a mão de Deus por si próprios. Mas, inesperadamente para a princesa, o rei voltou-se para o seu cavaleiro e informou-o de que já podia levar a princesa. E então, levantando-se do seu lugar, agradeceu a Sua Majestade o rei e disse que cumpriria as suas ordens. E a protagonista apenas olhou para ele com entusiasmo, esquecendo-se completamente de que ele tinha vindo para ficar. Pensou que talvez devesse ter chamado Aqua para ajudar a sair daqui, mas apercebeu-se de que, se apressasse e revelasse a sua verdadeira identidade, seria rapidamente capturada. Mas, no momento seguinte, o homem aproximou-se dela, curvando-se cuidadosamente para não a assustar, e estendendo a mão, perguntou à princesa Osiria se podia levantar-se do seu lugar. Mas a protagonista limitou-se a olhar para ele e a perguntar-se o que lhe estaria a acontecer. Afinal, este homem assustava-a tanto. Também não compreendia por que é que Fedélios a tratava com tanto respeito. Mas depois, quando o homem viu que a protagonista não reagia, pediu desculpa e levantou-a nos braços. E a agitada Osíria aconchegou-se a ele, pensando que aquilo tinha sido muito repentino e não percebendo por que é que ele agia assim. Mas, nesse momento, Fedélios olhou para Sua Majestade o rei e disse que, nesse caso, eles deviam ter sido os primeiros a sair, e depois de se despedir do rei, começou a sair da sala do trono. E a rapariga ficou embaraçada com tal coisa e pensou no facto de ter ficado tão surpreendida com as ações deste cavaleiro que quase gritou. E olhando para o rei que tinha sido deixado para trás, pensou no facto de que, assim que saísse deste lugar, teria de descobrir mais sobre este homem. E percebeu que Aqua tinha de saber alguma coisa sobre este homem. Mas, nesse momento, ele sussurrou algo com um sorriso enquanto se dirigia à personagem principal. E ela, literalmente, não conseguia acreditar no que ele lhe estava a perguntar, porque, apesar de o rei não ter feito qualquer som, mas não podia haver engano, e ele tinha perguntado a Osiria se ela tinha conseguido o que queria. E depois destas palavras, a protagonista teve a certeza de que o rei sabia desde o início que ela estava bem. E pensou no facto de que um reino é um país que recebeu a bênção da água, e talvez se este homem fosse um rei, fosse suficientemente poderoso para ver a sua marca que estava escondida da vista dos outros. Depois pensou que até a cor dos olhos deste homem lhe fazia lembrar o brilho de Aqua, e admitiu para si própria que, apesar de se terem encontrado apenas por um momento, o seu corpo ainda tremia ao lembrar-se disso. E depois entrou em pânico, perguntando-se se deveria matar este rei, ou talvez devesse pedir a Aqua que o matasse. Afinal de contas, a forma mais eficaz de sobreviver era destruir o inimigo. No entanto, parecia-lhe que não podia matar este homem de todo. Mas quando Fedélios reparou que ela estava a tremer, puxou-a para junto de si. E olhando para ele, Osíria perguntou-se se este homem ficaria bem. Apesar de ter de carregar a rapariga louca nos braços, não parecia estar zangado. E então a rapariga relaxou um pouco,
pensando que era a primeira vez que alguém a abraçava, e ficou envergonhada ao perceber que era exatamente essa a sensação de ser abraçada por um humano. Como resultado, um pouco mais tarde, quando a rapariga já estava na carruagem, Fedélios aproximou-se dela, que perguntou animadamente à Sua Alteza se tinha sentido algum desconforto durante a viagem até aqui. Mas Ossíria, nervosa e tensa, só se perguntava se o cavaleiro não estaria a ser demasiado educado com ela, tanto mais que, em toda a sua vida no Império, nunca tinha ouvido um tratamento tão educado. Por isso, pediu ao homem que se fosse embora, um pouco assustada, porque não gostava dele. Mas, nesse momento, o homem, loucamente chocado, olhou para ela e ficou sem saber o que fazer. Depois, subiu cuidadosamente para a carruagem e, olhando para a rapariga, pensou: será que ele a assusta assim tanto? Mas a protagonista olhou para o cavaleiro e pensou: será que este tipo não se vai zangar com ela de todo? E não sabia por que é que ele se comportava assim? A personagem principal apercebeu-se de que era literalmente o saco de pancada perfeito, e por isso estranhou que Fedélios a tratasse com tanto respeito, o que a fez sentir-se desconfortável. Por isso, ela gritou com entusiasmo ao rapaz que queria ir para casa e pediu a Fedélios que a deixasse ir. Mas, no momento seguinte, reparou com entusiasmo que o tipo levantava a mão por cima dela e já estava à espera do golpe que se seguiria. Mas, em vez disso, o rapaz apenas colocou suavemente a palma da mão na mão da protagonista e pediu à rapariga para não fazer movimentos tão bruscos. Afinal, o assento da carruagem era duro, pelo que ela poderia magoar-se. Depois, pegando-lhe delicadamente na palma da mão, disse-lhe que Osírio provavelmente tinha tido dificuldades em chegar a este lugar e sugeriu que fossem primeiro à casa dele. Mas o protagonista, ou olhando temeroso à sua volta, perguntava-se: será que Fedélios espera mesmo que ela acredite nas suas tolices? Seguido de um pedido de desculpas mental a ele que, idealmente, possuía a capacidade de fingir, e sabia perfeitamente que não devia baixar a guarda, pois quanto mais longe ia, mais cuidado tinha de esconder os seus sonhos e a sua aparência. E assim, sorriu alegremente e disse a Fedélios que queria ir para casa e que gostava de lá estar. Depois disso, olhou para o rosto chocado do cavaleiro e refletiu que a sua bondade não era sem razão, e que não havia maneira de acreditar em tal demonstração de bondade. Por isso, para evitar que alguém descobrisse as suas verdadeiras intenções, tinha de se fazer passar por uma criança estúpida que tinha sido ignorada durante tanto tempo. Depois, a rapariga olhou à volta da janela e pensou no facto de que, neste mundo, não há pessoas inteiramente boas, apenas pessoas com boa paciência. Mas quando olhou para Fedélios à sua frente, apercebeu-se de que, aparentemente, o homem tinha boa paciência. Por isso, provavelmente, a não ser que estivesse muito irritado, não lhe bateria. Mas, mesmo assim, ela percebeu que devia ter o máximo de cuidado possível, já que Aqua tinha dito antes que as pessoas calmas eram insanamente assustadoras quando zangadas. No final, não passou despercebido a Fedélios que a protagonista estava a tremer loucamente, e parece que ela estava muito doente por causa desta viagem. Então, voltou-se para ela e perguntou-lhe se estava bem, pois parecia que tinha estado enjoada. E limitou-se a olhar para ele com o ar mais cansado possível. E então, Fedélio levantou-se da cadeira e aproximou-se de Osíria, pedindo desculpa antecipadamente e dizendo que o que queria fazer não ia demorar muito. Depois disso, colocou a mão atrás das costas dela, e a protagonista, furiosa e assustada, começou imediatamente a pedir desculpa e a dizer que estava muito enganada, e a sua voz tremia de medo. Mas, para sua surpresa, o homem apenas afrouxou um pouco os laços do espartilho, e, com cuidado, para não envergonhar a protagonista, perguntou-lhe se Osíria se sentia um pouco melhor. Explicou-lhe que, desde o início, pensara que o que ela sentia se devia à roupa incômoda. Depois, olhou-a com atenção e pediu-lhe que se encostasse ao outro lado da carruagem para se sentir um pouco melhor. Depois, pediu-lhe que lhe desse a mão e começou a massajar-lhe os dedos. Mas a protagonista, loucamente assustada, começou imediatamente a gritar e a tentar arrancar-lhe a mão, dizendo que estava a sofrer dores insanas. Mas o rapaz, agitado, tentou explicar que não era bem uma dor que ela estava a sentir, mas a rapariga não lhe deu ouvidos. Então, Fedélio soltou-lhe a mão e disse-lhe que a rapariga estava muito enjoada, pelo que lhe sugeriu que andasse um pouco e perguntou-lhe se ela se importava.
E a protagonista só olhou para ele com surpresa e pensou que Fedélios devia ser um homem muito estúpido, porque estava a tentar falar com uma rapariga que não entendia as palavras. Depois, lembrou-se de que ninguém lhe tinha perguntado nada até agora, porque era uma parvoíce interessar-se pela opinião de alguém com quem nem sequer se podia falar. Era uma perda de tempo. Mas, ao mesmo tempo, Fedélios não parecia tão estúpido ao ponto de não perceber coisas tão óbvias. E talvez quisesse apenas testá-la. Por isso, a protagonista voou cuidadosamente, perguntando-lhe infantilmente o que queria dizer. Quando se fala a pé. E ele explicou calmamente que não era assim tão longa a caminhada daqui até a sua casa. Por isso, podia-se lá chegar com os pés. E a protagonista refletiu desajeitadamente sobre essa sugestão e disse que iria a pé. E ela refletiu que, de qualquer modo, já seria bom se pudesse sair da carruagem em paz. No final, quando o protagonista, juntamente com Fedélios, chegou à casa dele, a rapariga correu imediatamente, entusiasmada, para uma criada que lhe disse que, infelizmente, tinha agora um assunto extremamente urgente, por isso, precisava de se afastar por uns tempos. Mas, depois, informou-a de que, se tivesse oportunidade, gostaria de falar um pouco mais com Osíria e que gostaria de lhe mostrar a casa. Depois, conduziu-a para o quarto e informou Osíria de que, se precisasse de alguma coisa, bastava tocar a campainha, e perguntou-lhe se a protagonista a tinha compreendido. Depois estava prestes a sair, mas no último momento sorriu à protagonista e prometeu-lhe que voltaria em breve. Mas assim que a porta se fechou atrás da criada, uma Osíria enlouquecidamente descontente perguntou-se o que estaria aquela criança a fazer ao seu lado, e apercebeu-se de que estava a começar a ficar com a cabeça cheia de barulho. Depois, olhou em volta e pensou que Aqua lhe tinha dito uma vez que as pessoas deviam socializar com pessoas como elas. Mas mesmo que isso fosse verdade, ela não esperava que toda a gente neste lugar fosse tão amável. Mas, ao lembrar-se do jovem, apercebeu-se de que, com o passar do tempo, as pessoas acabavam por revelar as suas verdadeiras intenções. E então lembrou-se do rei, que lhe parecia ainda o mais desconfiado de todos. Mas acabou por se acalmar um pouco. A rapariga sentou-se na cama e chamou por Aqua. Mas, no momento seguinte, quando o espírito da água finalmente apareceu, a protagonista, em estado de choque, olhando para ela, não conseguia acreditar que a água fosse assim. Mas o espírito explicou calmamente e com um sorriso que era de facto Aqua, e que, graças à mudança para o reino da energia da água transbordante, Aqua tinha finalmente recuperado a sua verdadeira forma. Loucamente surpreendida, a protagonista olhou para Aqua e disse que nem sequer esperava que Aqua fosse um rapaz. Mas o espírito explicou calmamente que ela não tinha gênero e que, por isso, não importava como era tratada. E a protagonista apenas olhou para o espírito com embaraço, pensando que este espírito da água era de facto incrivelmente giro. Mas nessa altura, Aqua disse que Osíria devia sentir-se muito bem consigo mesma, agora que a sua ligação com o Império tinha finalmente sido cortada. Mas a protagonista apenas sorriu com o facto de nunca ter imaginado que ficaria tão feliz com alguma sensação de liberdade. Afinal, agora só faltava sair deste lugar. Mas, para sua surpresa, Aqua voou para mais perto dela e perguntou-lhe por que é que a protagonista queria ir embora. Mas ela explicou calmamente que não gostava de ter sido vendida para este país. Mas o espírito da água explicou calmamente que, se era esse o problema, ela podia simplesmente pedir ao rei deste país uma coisa dessas. Mas Osíria, loucamente surpreendida com a sua sugestão, apenas se perguntou se Aqua conhecia o rei. Depois disso, ela disse que antes tinha a sensação de que o rei tinha visto o seu padrão escondido onde Aqua estava. E assim, ela também sentiu que o rei tinha sido capaz de expor o seu comportamento. E assim poderia ser perigoso. Mas, um pouco sem jeito, Aqua disse que era suposto tudo correr bem e que era improvável que o rei lhe quisesse fazer mal. Mas a personagem principal apenas perguntou, de má vontade, o que é que Aqua queria dizer. Mas ela continuava a mudar de assunto. E Osíria ficou surpreendida porque, até agora, o espírito da água tinha respondido claramente a todas as suas perguntas, e por isso não percebia o que tinha mudado de repente. Mas quando se apercebeu que, por alguma razão, o espírito introdutor não queria discutir o assunto com ela, informou-o calmamente que, de qualquer forma, não queria pedir ajuda a um rei tão suspeito. E depois, uma Aqua um pouco abatida e triste informou-a de que,
uma vez que a protagonista tinha falado daquela maneira, ela era simplesmente obrigada a seguir os seus desejos. Mas pediu que Osiria continuasse a admitir, pelo menos para si própria, que esta rainha era o melhor lugar para estar. Depois, literalmente resplandecente, relatou que, além disso, desde o primeiro encontro com aquele cavaleiro, Aqua não sentia qualquer energia má vinda dele. E a protagonista pensou tristemente que se tinha apercebido disso. E por essa mesma razão, sentiu-se muito mal. Pois teria sido muito mais normal e melhor para ela se Fedelius tivesse simplesmente comunicado com ela de forma tão descuidada como as outras pessoas tinham anteriormente comunicado com ela. Mas, nesse momento, Aqua aproximou-se subitamente dela, abraçou-lhe suavemente a cabeça e disse-lhe que agora lhe parecia que Osiria não devia ter fingido. E por isso, agora, o espírito da água queria mesmo que a sua dona vivesse a vida que queria, porque ela era mesmo digna demais, e não podia enganar ninguém, e apenas viver em paz e feliz, rodeada de afeto e carinho. E disse à protagonista que ela era a preferida dos deuses desde que nascera. E a protagonista cobriu os olhos e pensou que aquelas palavras eram incrivelmente calorosas e agradáveis. E também parecia que penas macias estavam a envolver o seu coração. E ela desejou poder realmente fazer o que o espírito da água dizia. Mas, no momento seguinte, tudo dentro dela se encolheu, pois ouviu um som enlouquecedoramente alto, como se algo tivesse caído no chão. E assim, virou-se com entusiasmo, mas o que viu foi o mesmo pesadelo que a assombrava sempre, a cabeça da sua mãe. E ao olhar para esta imagem, lembrava-se sempre das últimas palavras que tinha dito à filha. E assim, apertando os lábios com força para não gritar, a protagonista tentou acalmar os arrepios que lhe percorriam o corpo e disse ao espírito da água que não precisava de todas as coisas de que Aqua lhe tinha falado, porque tudo o que precisava era do seu espírito da água. Depois pensou que estas conversas eram de facto como um sonho, mas deviam continuar a ser apenas isso, um sonho. Afinal de contas, ela tinha coisas importantes para fazer. Depois, a protagonista diz-lhe que, para começar, ela ia ficar neste sítio durante algum tempo e que, por isso, devia continuar a agir como uma criança. Mas a surpreendida Aqua apenas se perguntou por que é que a protagonista queria fazer aquilo. Mas informou sem jeito que toda a gente ficaria muito confusa se uma mediocridade como ela começasse de repente a agir como uma adulta. E Aqua apercebeu-se de que as pessoas são aparentemente mais complicadas do que esperava. E a personagem principal, quando olhou para o seu processo de pensamento, apercebeu-se de que tinha a impressão de que Aqua era muito mais humana do que ela. E nesta altura, Aqua Poe, pensativa, perguntou: é realmente considerado algo estranho uma pessoa crescer de repente? Mas quando a protagonista disse que sim, o espírito loucamente alegre aproximou-se e abraçou a protagonista e disse que, neste caso, tudo é muito simples de resolver. A protagonista devia crescer gradualmente, da mesma forma que a própria Aqua tinha crescido anteriormente. Afinal de contas, ela era originalmente apenas luz. E depois, pensando nas suas palavras, a protagonista apercebeu-se que seria como quando ela era uma menina com o poder do espírito da água para olhar para o mundo e aprender. E aparentemente, Aqua queria dizer que ela também deveria revelar gradualmente o seu conhecimento a outras pessoas. E assim, ponderando a sugestão do espírito, disse que, embora levasse algum tempo, não era um mau caminho a seguir. Mas depois de olhar para a Aqua com atenção, ela perguntou-se se ainda tinha alguma coisa a dizer sobre o rei deste país. Mas vendo a agitação dele, ela percebeu que Aqua provavelmente continuaria a esconder algo. Mas no momento seguinte, como um salvamento para Aqua e uma surpresa para a protagonista, a criada aproximou-se dela, e então a rapariga excitada não sabia o que fazer. Mas, aproveitando esta oportunidade, o espírito informou imediatamente à protagonista que se alguém viesse, ela tinha de regressar rapidamente ao padrão, especialmente porque ela estava muito cansada depois de uma conversa tão longa, e a heroína estava apenas a pensar no facto de estar obviamente em apuros agora, porque ela própria não se apercebeu e estava a falar muito alto, e estava preocupada que a empregada não ouvisse. Mas, nesse momento, aproximou-se dela uma rapariga que abraçou ligeiramente a protagonista e pediu desculpa pela sua longa ausência. E então a rapariga, em choque, olhando para o seu rosto tão doce e radiante,
não podia literalmente acreditar que uma pessoa pudesse ser tão gentil. Por isso, fico chocada ao pensar que esta rapariga foi provavelmente criada por boas pessoas e nunca foi vítima de bullying. Mas, nesse momento, a empregada animada explicou ao protagonista que já tinha tocado noutros objetos com as mãos e que, por isso, não devia tocar na boca com as mãos, porque podia ficar doente. Mas nesse momento, assim que a empregada ouviu a voz da protagonista, sorriu imediatamente e elogiou a princesa, dizendo que ela tinha razão e que não devia fazer aquilo. O nome da rapariga era Maria e pediu à protagonista que a tratasse por esse nome no futuro. Mas, nesse momento, perguntei-me, chocado, se a Maria teria estado a falar com ela tão bruscamente durante todo este tempo, porque estava preocupada que ela não a entendesse. Depois, olhando para o rosto dela, que brilhava de felicidade, não conseguiu perceber o que a rapariga queria dela e pensou que Maria devia estar à espera que ela a chamasse pelo nome. E no final, quando o fez, Maria abraçou alegremente a protagonista e informou-a de que ela era de facto Maria, que estaria sempre ao lado da protagonista. E a empregada parecia loucamente feliz. Mas a insanamente descontente, Osiria só pensava no facto de não perceber por que é que pessoas tão estranhas se tinham reunido neste lugar. Acabei por me sentar à mesa mais ou menos na mesma altura em que Fedélios se sentava com um jovem mais velho. E depois, Fedélios agradeceu cuidadosamente ao homem da mesa por ter concordado com uma visita tão inesperada. Mas, calmamente, olhou para o seu chá e disse que o cavaleiro não devia agradecer-lhe por tal coisa, porque estava agora na casa do cavaleiro Fedélios, para a qual era extremamente difícil conseguir um convite. Não podia recusar uma oportunidade rara de beber um chá tão caro. Depois, examinando o jovem, afirma que aparentemente tinha acontecido algo com que os cavaleiros tinham dificuldade em lidar, e sugeriu que devia ter algo a ver com a princesa do Império que chegara recentemente. Ao ouvir a sua suposição, o jovem refletiu desajeitadamente que conversar com estranhos o deixava sempre inquieto. No entanto, agora precisava desesperadamente da ajuda do ancião, que se encontrava quase à cabeça do Palácio Real, e por isso disse sem jeito que os homens já deviam ter visto o estado em que a princesa tinha chegado. Mas o curandeiro disse calmamente que Osíria parecia uma criança pequena. Depois, olhando atentamente para o jovem, reparou que ele estava mais preocupado com o aspecto deprimido da protagonista. Porque há uma grande probabilidade de ela ter crescido num ambiente errado, e vendo a incompreensão no rosto do jovem, explicou que havia muito tempo que corriam rumores sobre a princesa e que ele também tinha conseguido descobrir informações que tinham circulado enquanto se discutia a chegada da princesa como um gesto amigável. E os rumores diziam que Osíria era considerada amaldiçoada no Império e odiada por toda a pátria. E pensando nisso, Fedélios apercebeu-se de que, aparentemente, o Império afirmava que a princesa era a causa de todos os desastres e que tinham feito da incompreensível e impotente rapariga um escudo. Mas depois, o homem disse a Fedélios que o Império sempre tinha confiado apenas em Deus. E foi assim que, quando não tinham mais ninguém para culpar, a sua raiva se voltou para a princesa. Por isso, lamentava loucamente que a princesa Osíria se tivesse tornado uma ovelha sacrificada, sem sequer se aperceber. E Fedélio, sem jeito, concordou com as suas palavras, pelo que o mendigo o informou de que Sua Majestade tencionava recusar um presente tão simpático. E Fedélio confirmou calmamente as suas palavras, mas disse que, de repente, o rei tinha mudado de ideias e aceitado a princesa, bem como as exigências do Império. Mas não conseguia perceber o que tinha feito o homem mudar de ideias. E depois afirmou que, embora Sua Majestade gostasse de se divertir, também se preocupava mais com o seu povo do que com qualquer outra pessoa. E não entendia por que é que ele tinha aceitado a princesa. E Fedélios não conseguia compreender a razão pela qual Sua Majestade lhe tinha dado a rapariga, pois o rei devia saber melhor do que ninguém que Fedélios era muito mal com as pessoas, especialmente com mulheres e crianças pequenas. Mas, no momento seguinte, surgiu-lhe uma ideia na cabeça, e refletiu que, aparentemente, o rei queria ver até que ponto o jovem ficaria desesperado quando se apercebesse da sua impotência. E assim, desesperado, dirigiu-se ao homem sentado à sua frente e perguntou-lhe se havia alguma hipótese de a princesa voltar ao seu estado original. E acrescentou que Osíria se assustava mesmo quando simplesmente esbarrava nele com os olhos. E admitiu ao curandeiro que lhe tinha perguntado sobre tal coisa porque, se Osíria entendesse alguma palavra,
talvez ficasse um pouco menos desconfiada dele. Depois disso, pensou que a partir de agora, a princesa iria viver em casa e que haveria muitos problemas se a rapariga continuasse a ter tanto medo dele. E então, o curandeiro ouviu-o com atenção e disse que percebia as razões pelas quais Fedélios o tinha chamado. E o rapaz explicou calmamente que, como curandeiro, o homem tinha de saber como lidar com doentes mentais. Mas o curandeiro olhou para Fedélios com atenção e disse que, nesse caso, tinha uma solução para a situação. Afinal de contas, Fedélios podia simplesmente tentar ensinar a rapariga a falar. Não era muito difícil. Afinal, se o desenvolvimento da princesa parasse ao nível de uma criança pequena simplesmente por causa do choque ou do ambiente, ele não seria capaz de a curar com nenhum medicamento. Mas se a rapariga ouvir muitas palavras e frases diferentes, bem como sentir uma variedade de emoções brilhantes, talvez se sinta melhor na vida cotidiana. Afinal, durante todo o dia, ele só tinha falado quando respondia às perguntas de Sua Majestade e dava ordens a OS cavaleiros durante o treino. Depois, examinando Wit, o cavaleiro, o curandeiro pensou no facto de que o tipo era, de facto, conhecido pela sua taciturnidade, e nesse caso, a tarefa não seria muito fácil para ele. Depois, o médico informou o cavaleiro de que, embora não conseguisse ler a mente de Sua Majestade o rei com os seus escassos conhecimentos, tinha a certeza de que havia razões para que o rei não fizesse o contrário. E o jovem, loucamente excitado, só tinha na cabeça a ideia de que o seu rei queria envergonhá-lo. E teria sido muito mais fácil se tratasse da posse de uma bola, mas ele não via como poderia lidar com o protagonista. Depois lembrei-me que, quando ele a pegou ao colo, era difícil acreditar que ela tivesse um corpo tão leve. Era tão fina como um ramo caído e tão leve como uma folha de papel. Mas, depois de ter olhado calmamente para o curandeiro, o cavaleiro disse que preferia ordenar a Maria e a Pedro que se encarregassem da sua formação, pois a princesa gostava muito mais destes jovens. Nesse momento, o curandeiro disse calmamente que Fedélios podia fazer o que quisesse. Mas o rapaz não deve esquecer a sua posição de cavaleiro. E embora a rapariga estivesse num estado terrível, continuava a ser uma princesa do outro lado. E o interesse excessivo e as demonstrações desnecessárias de afeto por ela depressa se tornariam veneno para ela. Acrescentou que, se a guerra com o Império rebentasse, a princesa seria a pessoa que Fedélios teria de matar primeiro. Mas ele pensou apenas nesta imagem e disse calmamente à curandeira que compreendia o que ela estava a dizer e que se lembraria definitivamente das suas instruções. Por fim, pouco tempo depois, Maria entra no quarto do protagonista e, sorridente e feliz, anuncia que trouxe comida para a princesa. Depois, tentou dar de comer à menina e, descontente e quase a chorar, informou o protagonista que não podia ser tão exigente, senão a Maria começava a ficar muito triste. Depois, a protagonista, sempre à sua volta, ofereceu-se também para lavar a louça e disse que tinha tratado da temperatura da água e que queria saber se a princesa tinha alguma coisa para pedir. E a protagonista só pensava, a contragosto, que com tantos cuidados ia de certeza enlouquecer em breve, pois parecia que a sua cabeça estava loucamente cheia da eterna conversa desta rapariga. No final, um pouco mais tarde, na casa de banho, a protagonista pensava que, aparentemente, a Maria queria que ela a tratasse pelo primeiro nome. E, aparentemente, ela gostava muito. Depois, pensou que devia ser muito agradável. Afinal, nunca ninguém a tinha chamado pelo seu nome. E por isso, infelizmente, não conseguia perceber o que Maria sentia. Mas, depois de a rapariga passar suavemente a mão pelo seu cabelo e o enxaguar, Osíria pensou que era uma sensação muito agradável e calorosa. Mas, nesse momento, Maria informou a protagonista, com um sorriso, que um pouco mais tarde, antes do jantar, viria o anfitrião, Fedélios, e a protagonista só pensou com relutância no facto de estar loucamente ansiosa por ver Aqua. Nessa altura, já um jovem caminhava na sua direção, juntamente com o curandeiro. Assim, um pouco mais tarde, um curandeiro aproxima-se dela, faz uma vênia à protagonista e diz-lhe que é um empregado do Palácio Real. A protagonista fez uma vênia entusiasmada e, ainda no seu papel, perguntou o que significava o curandeiro. E o homem explicou calmamente que eram as pessoas que tratavam as outras pessoas. E depois pediu à protagonista para lhe dar a mão por um momento, mas ela estava apenas a perguntar-se com entusiasmo por que é que o homem queria a sua mão e preocupada que ele pudesse sentir a sua marca.
Mas, nesse momento, a voz de Aqua entrou na sua cabeça, e o espírito disse imediatamente à rapariga para não ter tanto medo. E disse-lhe que, como estavam num lugar suficientemente poderoso, ela poderia agora falar com a personagem principal dentro da sua mente. E disse à protagonista que só uma pessoa com o padrão de Deus podia pedir emprestado o poder de Deus. Depois, a protagonista pensou no que as palavras de Aqua tinham dito e acalmou-se um pouco, e apercebeu-se de que ninguém poderia ver a marca. Depois deu a mão ao curandeiro. O curandeiro olhou-a com atenção e perguntou-lhe o que é que ela gostava de comer. E então a protagonista diz com um sorriso que não gosta muito de pão duro, mas que gosta de doces. Mas, ao ouvir esta frase inocente, o cavaleiro ficou furioso e o curandeiro olhou para baixo com grande tristeza. E a protagonista apercebeu-se claramente da mudança de ambiente e, olhando em volta para os homens à sua frente, perguntou-se o que teria dito ou feito de errado e não conseguiu deixar de perceber qual era o problema. Por isso, um pouco mais tarde, enquanto tirava os pratos da mesa depois do jantar, Maria disse à princesa que voltaria em breve e pediu-lhe para passar algum tempo sozinha. A protagonista até olhou atentamente para a rapariga e pediu-lhe que Maria voltasse o mais depressa possível. Mas quando Ociria chamou o seu nome, a rapariga não aguentou e correu a abraçar a princesa com força, prometendo-lhe que voltaria em breve. Mas a própria rapariga, só a contragosto, pensou que a criada a tinha abraçado com tanta força que literalmente não conseguia respirar. No final, um pouco mais tarde, a protagonista ficou sozinha e pensou que podia finalmente ter uma pequena pausa de tanta gente, e pensou que tanta atenção era realmente um fardo para ela. E, estendendo a mão, chamou imediatamente Aqua. E então o espírito aquático começou a sair. Mas nesse momento, a protagonista agarrou violentamente o espírito e sugeriu imediatamente que ela e a Aqua fugissem daqui. Mas o espírito aquático só se agitava e perguntava por que razão tinham de partir tão repentinamente. Mas Ociria explicou calmamente que, por muito que tentassem, ela ainda não se conseguia habituar às pessoas que estavam aqui. E ao ouvir uma coisa dessas, Aqua perguntou-se se seria porque toda a gente era simpática e amável para ela. Mas a protagonista apenas desviou desajeitadamente o olhar e disse que não se importava com a forma como se comportavam para com ela. Ela não se importava nada com isso, mas pensava no facto de estar a começar a sentir-se desconfortável por estar a fingir ser uma criança à frente destas pessoas e a enganá-las, apesar de serem muito simpáticas. Mas, depois de se ter forçado a acalmar, disse a Aqua que o importante era que tinha outras coisas para fazer agora, porque tinha de se afastar deste sítio e tirar toda a água que restava do império. E disse a Aqua que tinham um objetivo, porque primeiro tinham de drenar os rios e lagos que Aqua tinha mantido intocados durante todo este tempo, para bem da vida da protagonista. E depois, ela tinha de percorrer a aldeia perto do império e revelar-lhes a sua verdadeira identidade, e na altura marcada fazer chover. E depois, os rumores começariam a espalhar-se, e todo o império saberia da sua existência. E depois, o império ficaria encurralado. Olhou para o espírito da água com seriedade e sugeriu que levassem o plano a cabo o mais depressa possível. Mas Aqua informou calmamente a rapariga de que havia muitos guardas lá fora. E se ela saísse, seria apanhada. E então, olhando pela janela e convencida pelas palavras de Aqua, a protagonista pergunta-se se não há nada que possam fazer. Mas o espírito informou calmamente que, com a ajuda do poder divino, ela podia andar sobre a água. Ao que Ociria comentou calmamente que seria demasiado visível, e que não achava que tal coisa fosse muito útil para escapar. E então Aqua disse que, nesse caso, a água poderia fazer qualquer coisa. Por exemplo, se a protagonista saltasse para a água, poderia ir para outro sítio onde também houvesse água. Mas ela pensou no facto de que não havia essa quantidade de água nesta sala, e por isso era necessária outra forma, e então, voando animadamente, disse que, nesse caso, podiam fazer asas de água para a personagem principal. Mas ela estava entusiasmada por olhar para o espírito da água e perguntava-se se tal coisa poderia ser realmente feita de água. Mas Aqua tocou-lhe calmamente na mão e disse que não havia nenhum objeto que Aqua não pudesse fazer a partir da água, e acrescentou que a maior parte das coisas que Aqua podia fazer também podiam ser feitas pela sua senhora. E para criar asas,
a protagonista só tinha de imaginar que os seus braços tinham saído das suas costas e começado a bater. E depois de pensar nisso, a protagonista não ficou contente por perceber que não conseguia imaginar tal coisa. Mas Aqua ignorou o choque. Perguntou se a protagonista estava pronta para descolar, porque podia ter voado em segurança pela janela. Depois, acrescentou que a rapariga tinha passado a maior parte da sua vida num sótão escuro, e por isso estava na altura de ser livre como ela queria. E então, a protagonista abriu a janela e pensou que Aqua tinha toda a razão, e disse que, embora ainda não soubesse exatamente o que devia fazer, estava realmente disposta a tentar fazer algo assim só para ser livre. E depois disse-lhe que não se importava se eram asas, ou qualquer outra coisa, mas estava pronta para saltar daquela janela. E então, disse a Aqua que estava mesmo a contar com a sua ajuda. Depois, pisando o parapeito da janela, informou o espírito da água de que estava pronta e pediu-lhe que Aqua lhe fizesse asas. Mas o espírito só se preocupa em dizer à rapariga que não será um problema para ela saber se a protagonista vai voltar a este lugar mais tarde. Afinal, se ela voar para muito longe, será difícil voltar para cá. Mas, nesse momento, a rapariga entusiasmada olhou para Aqua e perguntou-se por que é que ela estava a dizer uma coisa dessas. Ela só queria voar para o mais longe possível deste sítio e nunca mais voltar. Depois perguntou ao espírito se tinha esquecido de quanto tempo e dor a rapariga tinha suportado tudo isto só para este momento. Saltou do parapeito da janela e pediu a Aqua que a seguisse, mas o espírito, loucamente excitado, apenas se aproximou da protagonista e pediu-lhe que parasse um pouco, porque estava a agir demasiado depressa. Mas quando damos por nós, ela conjurou asas da água no último momento. E então a rapariga, loucamente encantada, olhando em volta, não podia literalmente acreditar que estava realmente a voar no meio do céu e das nuvens, e pensou no facto de que, nesse caso, poderia voar em segurança para qualquer parte do mundo. Mas, no momento seguinte, as suas asas começaram a dissipar-se gradualmente e a transformar-se em água comum. E o espírito da água, loucamente excitado, olhando para tudo isto, voou atrás da personagem principal e não percebeu o que fazer. Neste momento, a rapariga que se aproximava rapidamente do chão pensou no que poderia ter acontecido. Apercebeu-se de que provavelmente morreria da mesma forma, mas quando abriu os olhos, reparou que estava deitada numa espécie de colchão de água. Mas, assim que acordou, a água dissipou-se imediatamente e apareceu Aqua, que se aproximou da protagonista com lágrimas nos olhos e perguntou-lhe se ela estava bem. Mas ela informou calmamente que, apesar de ter pensado que ia morrer, agora estava tudo bem. Mas o espírito da água, loucamente emocionado, olhou em volta da rapariga. Perguntou se ela tinha a certeza de que não se tinha magoado em lado nenhum. Mas a protagonista informou calmamente que estava tudo bem e que se sentia o melhor possível. E Aqua continuava a culpar-se loucamente pelo que tinha acontecido. E informou que não sabia como tinha acontecido, mas que o seu poder tinha enfraquecido subitamente. Mas olhando para o seu rosto perturbado, Osíria tentou de todas as formas convencer Aqua a não se preocupar tanto, porque a protagonista não achava que a culpa fosse dela, e percebeu que tudo se devia à sua impaciência. Mas no momento seguinte, Aqua aproxima-se da protagonista e abraça-a imediatamente, ficando muito comovida por a rapariga não estar zangada com ela. Mas, no momento seguinte, ouviu-se um ruído de pessoas que procuravam a princesa com entusiasmo, e tanto Aqua como a protagonista viraram-se imediatamente ao ouvir a voz. E a insanamente entusiasmada Osíria pediu imediatamente ao espírito que se escondesse, pensando que parecia que estava prestes a meter-se em grandes sarilhos. Afinal, ela era demasiado barulhenta, mas ela não conseguia pensar numa desculpa para o seu lado. Mas, no momento seguinte, foi abordada por uma Maria freneticamente excitada, que olhou em volta da rapariga, perguntando-lhe se estava bem e se tinha magoado em algum lado. E a protagonista não se apercebeu de que ninguém se tinha zangado com ela neste momento. E, ao mesmo tempo, examinando cuidadosamente o corpo da protagonista, Maria diz com entusiasmo que está loucamente contente por a rapariga não estar ferida. Mas a protagonista, apenas em choque, olhando para Maria, não compreende por que é que esta rapariga está a chorar e o que está a acontecer em geral, porque não esperava ver tal empatia. Mas, no momento seguinte,
aproxima-se um jovem que, com um olhar de tristeza enlouquecedora, olha para a protagonista e pergunta a Maria se está tudo bem. Mas Maria diz com entusiasmo que, aparentemente, Osiria caiu na relva. E então o protagonista, olhando com entusiasmo para Fedélios, não conseguia perceber o que ele ia fazer a seguir. Mas o homem apenas explicou calmamente que, embora estivesse loucamente contente por a rapariga não se ter magoado, estava realmente muito preocupado. Mas o protagonista apenas olhou para ele, infeliz, e pensou que isso era muito óbvio. Afinal de contas, ela era um presente do próprio rei, por isso o seu corpo era muito valioso, e era impossível que houvesse quaisquer marcas no seu corpo. Mas, no momento seguinte, o cavaleiro virou-se calmamente para o mordomo e pediu-lhe que, por precaução, contactasse o curandeiro e lhe pedisse que passasse por cá amanhã. E depois, olhando para a rapariga, o mordomo, loucamente agitado, disse que também iria chamar o arquiteto e que talvez ele pudesse fazer alguma coisa, como um dispositivo com encaixes para que não se pudesse cair da janela. E o cavaleiro comentou calmamente que essa parecia ser a melhor solução, para evitar uma coisa destas. Mas, nesse momento, Osiria olhava para todos com atenção e não percebia por que é que os olhares de todas as pessoas do bairro pareciam tão preocupados. Afinal de contas, Aqua sempre esteve com Osiria, e Osiria considerava o espírito da água como a sua única família. Por isso, a excitação de Aqua era óbvia. Mas todas aquelas pessoas não tinham qualquer relação com ela, especialmente Maria, que parecia estar muito preocupada. Por isso, a protagonista não conseguia perceber como é que em apenas alguns dias começava a tratar uma pessoa tão bem. E pensou que Maria tinha provavelmente algum objetivo oculto. Não sabia por que razão, mas tinha a forte sensação de que não devia estar naquele lugar, e era como se estivesse no fio da navalha. Mas, neste momento, o homem apenas olhava com tristeza para a protagonista e não conseguia perceber o que poderia fazer para que esta se sentisse melhor.